Essa apresentação vai ser gravada para ser disponibilizada em alguma plataforma? Sim. Vai. Acabamos de iniciar a gravação, inclusive, tá bom? Vamos iniciar. Então, deixa eu só apresentar um pouquinho, tá, Motai? Rapidinho. Então, boa tarde a todos, gente. Nós estamos no ICEI Talks de hoje, é o nosso primeiro ICEI Talks da Física do semestre, e a gente vai assistir um pouquinho da palestra do professor Ricardo Tsuyoshi Motai sobre aprendizagem acelerada, técnicas de estudos para tirar nota 10. Então, seja bem-vindo, professor Ricardo, e aí você pode se apresentar para quem ainda não te conhece. Beleza. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Para quem me conhece, meu nome também é Ricardo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem acelerada. Só para contextualizar, caso alguém esteja chegando de paraquedas agora, o ICEI Talks é uma série de atividades, palestras organizadas pelo ICEI, o Instituto de Ciências Exatas e Informática, um dos 10 institutos da PUC, né? E sempre trazendo temas aí relacionados a mercado de trabalho, tecnologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem, né? Que é um tema tão importante aí para todo mundo. Então fiquem de olho na programação do ICEI Talks, porque sempre tem alguma palestra legal. Muitas delas acontecem no formato online, algumas acontecem no formato híbrido também. E, além disso, tem toda a programação da PUC, né? Não só do ICEI, mas de outros institutos, outras unidades também. Sempre tem eventos interessantíssimos que vão ajudar vocês na formação de vocês, se vocês estiverem fazendo um curso de graduação, ou mesmo se já tiverem formado, né? Também vai ajudar. Se ainda não tiver nem entrado na universidade, também vai ser super interessante para vocês, tá bom? Então, depois desse merchan, vamos iniciar. A gente vai falar aqui sobre aprendizagem acelerada. E aí, deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha história, só para vocês poderem entender de onde que eu vim e por que que eu vou falar as coisas que eu vou falar com vocês aqui, tá? Atualmente, junto com a Kelly, né, somos professores do Departamento de Física, lá na PUC, e aí eu imagino aqui que muitos também sejam das áreas das exatas, mas eu reconheço um ou outro nome aqui, né? Mas eu imagino também que tenham pessoas de outras áreas, que não só das exatas. E aí, quando a gente fala de exatas, né, a pergunta fundamental que quem não é das exatas faz: quando na minha vida que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? E assim, eu sempre gostei muito de matemática, mas nem sempre eu soube a fórmula de Bhaskara de cor. E na verdade, assim, durante muito tempo da minha vida, eu era um aluno ok. Na escola, eu era um aluno ok. Eu não tirava notas ruins, mas também não era as melhores que eu podia tirar. Então, isso foi durante muito tempo na minha vida. Quando eu estava chegando no ensino médio, a gente sempre começa a lidar com aquela pergunta fatal, né? Até o ensino médio você nunca ouve falar de vestibular. A partir do ensino médio, a única coisa que você ouve falar é vestibular. E aí você tem que decidir todo o resto da sua vida a partir daí. Eu não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu tinha algumas ideias. Eu gostava da ideia, assim, de fazer administração, ou então psicologia, ou então economia. Mas aí, na oitava série, né? Na época, hoje no 9º ano, cheguei até aula de física também, achei super legal, mas não foi assim, aquela coisa. Aí, quando eu cheguei no 1º ano do ensino médio, eu tive um professor de física que foi extremamente marcante para mim. Ele era um professor, e é ainda, né? Porque até hoje ele dá aula. Ele é um professor extremamente apaixonado pelo que ele faz. Então, super empolgado, super entusiasmado, e isso contagia, né? E aí eu comecei a gostar mais de física. E nessa época, ele incentivou muitos alunos a fazerem a Olimpíada de Física, a Olimpíada Brasileira de Física. E aí eu aceitei a ideia, né? Fui lá fazer, junto com vários outros alunos da escola, as Olimpíadas de Física. E aí passei para a segunda fase. Eram 3 fases. A primeira fase era no colégio, no próprio colégio. A segunda fase era a nível estadual e a terceira fase a nível nacional. Aí fiquei empolgado, né? Porque passei na primeira fase, mais um colega meu tinha passado também, e a gente começou a estudar. E esse professor sempre dava muito apoio. Então, ele reunia com a gente depois da aula,
para estudar, ensinava coisa mais avançada, além do que a gente estava vendo na sala de aula, tirava dúvida, recomendava livro para estudar, livro para ler, coisa para fazer. E aí eu fui pegando esse material e começando a estudar. E aí veio a segunda fase, fiz a prova aqui em Belo Horizonte mesmo, fiz a prova, e aí depois saiu o resultado, isso tudo no primeiro ano. Saiu o resultado, e aí eu fui aprovado para a terceira fase. E isso foi, assim, para ele, né, uma super festa. Ele que já é empolgado, super apaixonado pelo que ele faz, ele ficou, assim, em êxtase, né? E aí ele começou a incentivar ainda mais do que ele já estava fazendo, e isso me deu ainda mais ânimo para continuar estudando. Aí fui estudando e tal, chegou no dia da terceira fase, foi em Juiz de Fora. Então a gente foi lá, minha família foi junto comigo, a gente foi, eu fiz a prova e depois voltamos. Saiu a classificação no final do ano. E a classificação era medalha de ouro para, não sei se era 10 ou 20 primeiros alunos, acho que eram 20 primeiros alunos do Brasil inteiro, depois medalha de prata para mais uns 40, medalha de bronze e menção honrosa para mais alguns. E aí, nessa primeira vez que eu fiz a Olimpíada, eu ganhei menção honrosa. E assim, para mim aquilo foi uma super conquista, né? Porque, poxa, na história do colégio tinha sido pouquíssimas pessoas que tinham conseguido uma menção honrosa. Uma aluna tinha conseguido uma medalha de bronze e tal. Então, assim, era uma super conquista. E aí eu fiquei todo empolgado com aquilo e continuei estudando. E aí, no segundo ano, tinha mais uma vez a oportunidade de fazer a Olimpíada. Aí, dessa vez, como eu já tinha passado pela experiência, já sabia mais ou menos como era, decidi, né, dedicar ainda mais. Aí comecei a estudar, comecei a pegar os livros da escola e ler, estudar tudo por conta própria, independente do ritmo de sala. Então, quando o professor estava lá ensinando a matéria de termodinâmica, eu já tinha visto isso há muito tempo, já tinha visto todo o conteúdo do segundo ano, já estava começando a ver o conteúdo do terceiro ano. E aí, estudando, fui fazer a primeira fase, passei para a segunda, depois para a terceira, e aí, mais uma vez, fui lá para Juiz de Fora para fazer a prova. Fiz a prova, que na época, inclusive, era uma parte teórica e uma parte experimental. Então, eu não tinha nenhuma prática com o laboratório, não fazia nem ideia de como que ia ser cobrado. Fiz a prova e aí voltei. E aí foi até engraçado, porque na viagem de volta, a gente tinha ido de carro, na viagem de volta a gente bateu o carro, porque um outro motorista derrapou, o pneu estava careca, bateu no nosso carro, deu perda total, foi mó tenso, mas assim, felizmente, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. Aí, esperando sair o resultado, né? No final do ano saiu o resultado. E aí, dessa vez, eu tinha conseguido medalha de ouro. E aí foi uma festa, né? Assim, foi a primeira vez na história do colégio e tal, foi super legal. E aí, as pessoas que tinham ficado entre as 20 melhores do país iam disputar as vagas para participar das Olimpíadas Internacionais. Então, eram duas Olimpíadas, ou são, né? Uma Olimpíada Internacional e a outra Olimpíada Ibero-Americana. Então, os 4 melhores alunos desses 20 iriam ser selecionados para participar da Olimpíada Internacional e os 5 seguintes seriam selecionados para participar da Olimpíada Ibero-Americana, que tecnicamente era um pouco mais fácil do que a internacional. Aí, beleza. Comecei a estudar feito louco aí, né? Porque eu já tinha estudado todos os livros do ensino médio. Só que para fazer as Olimpíadas Internacionais, eu teria que estudar não só os livros do ensino médio, mas os livros do ciclo básico. Então, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a estudar cálculo, os livros do Halliday, os livros, né, dos fundamentos básicos aí, da física, e tudo por conta própria. Geometria analítica, eu pegava o livro do Simons, que meu pai tinha usado na época da faculdade dele, começava a estudar. Os livros do Halliday, fui na leitura para comprar os livros e tal, peguei alguns na biblioteca, e estudando tudo lá por conta própria, quebrando a cabeça, sempre buscando meu professor, pedindo ajuda quando, né, eu não dava conta. Alguns exercícios nem ele dava conta, de tão puxados que eram, né? E aí, estudando, passando horas estudando. E aí foi fazer a prova da seleção para as Olimpíadas Internacionais. Então, os 9 primeiros seriam chamados para participar das Olimpíadas, né? E eu fiquei em 10º. Aí, bom, apesar de ter sido por um, né? E eu poder ter ficado frustrado com isso na época,
Porque assim, eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse me dedicado mais um pouquinho, teria dado, né? A experiência foi muito legal, porque, obviamente, né, as minhas notas em física voaram, foram assim, passaram a ser total nas atividades da escola, porque eu já tinha mais do que visto a matéria. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, também foi super tranquilo. Mas uma coisa que eu achei super interessante é que eu não gostava de biologia, não gostava de história, não gostava de geografia, até essa época. Porque a partir do primeiro ano, quando eu comecei a estudar mais a fundo e com muito mais dedicação o conteúdo de física, as minhas notas em todas as outras matérias começaram a melhorar. E aí as minhas notas em biologia começaram a melhorar, as minhas notas em geografia, em história. E aí, o que aconteceu então, não foi que eu passei a estudar mais essas matérias. O que aconteceu foi que nesse processo, eu estudei tanto, né, que eu aprendi como estudar. Ou melhor, eu aprendi como aprender. E aí passei a utilizar isso naturalmente nas outras disciplinas também. E aí foi uma coisa natural. Ou seja, o conteúdo deixou de ser o mais importante e a forma como eu estudava esse conteúdo passou a ser o principal. E eu passei a utilizar esse método, essa metodologia, né, para estudar nas outras matérias também. Tanto é que no final do segundo e do terceiro ano, a média das minhas notas em todas as disciplinas era acima de 90. E aí depois, naturalmente, eu decidi, né, qual curso que eu ia fazer. O pessoal falava, vai fazer medicina, né? Mas eu não podia ver uma gota de sangue, eu já caía desmaiado. Então eu decidi fazer física. E aí fui fazer física na UFMG, bacharelado, porque eu queria trabalhar com pesquisa. E aí, quando eu entrei na faculdade, as primeiras matérias todas, os 2 primeiros anos da faculdade para mim foram super tranquilos, porque eu já tinha estudado todo o conteúdo dos 2 primeiros anos do ciclo básico. Fundamentos de física, GAL, cálculo, tirando programação que eu não tinha estudado nada. E mesmo depois, a segunda parte do curso, né, porque o curso são 4 anos, a segunda parte também foi tranquila, porque eu já tinha essa base muito forte. Depois que eu terminei a graduação, fui fazer o mestrado, aí fiz lá durante 2 anos, concluí o mestrado, e no mesmo dia que eu defendia minha defesa de dissertação, defendi minha defesa de dissertação, é redundante, né? Fiz minha defesa de dissertação, no mesmo dia eu terminei de fazer a defesa, a gente comemorou lá e tal, e aí eu já saí para ir dar, já peguei o carro direto lá e já fui para a PUC para dar minha primeira aula lá como professor. Foi uma aula de laboratório, inclusive. E aí, então, entrei na PUC em 2014. Aí, em 2015, eu iniciei um projeto que tinha como um dos objetivos, né, ajudar os estudantes a aprenderem como aprender. Então, nessa época, eu iniciei um canal no YouTube. E assim, nessa época, não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Então, livros sobre aprendizagem eram mais raros. Tinha um que era muito famoso, e ainda é, né, que é um livro muito usado pelos concurseiros, chamado Como Passar em Provas de Vestibular e Concursos, do William Douglas. Se não for esse livro, o nome assim não mais ou menos assim. E quem faz concurso sabe como que é difícil estudar para concurso, né? Você tem que estudar livros desse tamanho, cheio de informações, com muita decoreba, coisas muito técnicas, e é muito penoso estudar para concurso. E aí tinha esse livro para ajudar os concurseiros. E o próprio livro já era um calhamaço, com 600 páginas, né? Ensinando como estudar. Mas aí, aos poucos, começaram a surgir outros livros. Eu lembro até que o meu primeiro livro no Kindle foi Como Aprendemos, de um jornalista chamado Ben alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas, enfim, nessa época não tinham tantas técnicas, ou pelo menos elas não eram tão conhecidas como elas são hoje. Depois foram surgindo novas publicações, foram aparecendo outros canais, perfis no Instagram, que na época nem existia, né? Foram aparecendo outros conteúdos, ensinando as pessoas como estudar. E aí, hoje, é mais comum a gente ter acesso a esse tipo de informação. Hoje o meu canal está lá meio aposentado, faz tempo que eu não posto nada lá, e ele está crescendo meio que por inércia, né? Hoje ele está com 40 mil inscritos, mas assim, eu tenho vontade de voltar, mas é bastante trabalho que dá, e aí ele está meio de ladinho lá, esperando eu aposentar para voltar. Aí, enfim, nesse canal eu coloquei várias técnicas de estudo, então já fica uma dica aí, depois se você quiser dar uma bisbilhotada lá. Agora,
naturalmente, eu não vou ensinar para vocês aqui todas as técnicas. Eu selecionei o mais importante de tudo e vou trazer aqui para vocês. Por quê? Com base nessa experiência que eu tive ao longo desses anos, primeiro, estudando por conta própria, né, e meio que aprendendo ali na cabeçada, porque todo esse processo de estudar para as Olimpíadas e depois, né, fazer a preparação para a Olimpíada Internacional, não foi um processo fácil. Foi um processo que exigiu muito esforço. Mas eu estava tão empenhado e tão motivado lá que não foi sofrido. E aí é um ponto interessante para você talvez já anotar aí, né? Esforço não tem que ser necessariamente sofrido, tá? E isso serve para qualquer coisa na vida. A Kelly mesmo é uma pessoa extremamente atlética, né? Que adora fazer esportes. E para muitas pessoas, esporte é sofrimento. Mas pergunta para a Kelly depois se ela sofre fazendo exercício. Ela passa, às vezes, 2 horas, 3 horas, né, Kelly, fazendo exercício, atividade física, e não sofre com isso. Pelo contrário, né? Para ela é uma coisa agradável. Então, esforço não tem que ser sofrimento. Anota isso aí. Então, depois, fazendo esse, né, orientando outros alunos sobre como aprender e também dando aula e observando como que os alunos aprendem ou como eles não aprendem, eu fui, de certa forma, compilando todas essas informações. E hoje, para mim, é muito claro o processo de aprendizado. É claro que educação é muito complexo, é um tema extremamente assim, amplo. Se a gente for sentar para conversar sobre educação, a gente vai gastar séculos, éons conversando, mas o nosso objetivo aqui não é, né, destrinchar todo o assunto, não é esgotar o assunto, é, pelo contrário, pegar o que é mais importante de tudo isso. Então, com base no que eu vivi comigo mesmo, com outros alunos na sala de aula e com outros alunos ensinando técnicas de aprendizagem, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E aí, eu resumi, então, essa apresentação em 2 partes. Na primeira delas, eu vou apresentar para vocês os 5 erros cometidos pela maioria dos estudantes. Porque é, assim, incrível e ao mesmo tempo absurdo que hoje, na era da informação, com tanto conteúdo que a gente tem, a gente ainda, enquanto estudante, comete muitos erros. E esses erros acabam atrapalhando o nosso processo de aprendizado, acabam atrapalhando a nossa vida escolar. Então, vou mostrar para vocês quais são esses erros para que vocês não cometam eles. E aí, no segundo ponto, na segunda parte, eu vou apresentar para vocês quais são as 5 técnicas que mais funcionam, porque existem várias, mas eu vou mostrar para vocês as 5 principais. Beleza? Como vocês estão sem acesso ao bate-papo, eu imagino, vocês devem ter pelo menos o íconezinho de reações aí. E só para eu ter certeza que eu não estou falando sozinho, por favor, levantem a mão aí no ícone de reações, ou dá um joinha, ou sei lá, qualquer coisa. Mostra que você está vivo, só para eu saber. E aí a gente continua para a próxima parte, então. Beleza? Maravilha. Muito obrigado, gente. Beleza, vamos então dar continuidade. Aí agora eu vou mostrar aqui para vocês o PowerPoint. Ok. Ó, estou mostrando a minha tela aí para vocês. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem, mas eu imagino que estejam sim. Então, vamos falar aí sobre aprendizagem acelerada. Por que isso é importante? Por um motivo muito simples. A gente passa muito tempo em sala de aula. A gente passa do início da nossa vida escolar, né? Lá no ensino fundamental, até o final do ensino médio, mais de 10.000 horas em sala de aula. E, então, seria óbvio que a gente deveria, no início, antes de qualquer coisa, antes de aprender qualquer matéria, antes de aprender português, matemática, ou ciências, ou história, geografia, inglês, a gente deveria aprender como aprender, né? Mas, infelizmente, isso ainda não é a nossa cultura. Então, hoje, nós vamos falar sobre isso. E aí você talvez pense assim, nossa, eu deveria ter aprendido isso quando eu estava lá no ensino fundamental. É verdade. Mas, como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde ainda. E aí nós vamos então, como eu disse para vocês, iniciar pelos 5 erros fatais nos estudos. E aí eu convido você a ter alguma coisa para anotar, papel, lápis, caneta, ou se você quiser anotar no celular em um aplicativo, mas de alguma forma é importante que você anote. Não vai ter textão aqui não, óbvio, né? Mas é importante que você anote, além do que for aparecer aqui, né? Você anote também as sacadas que você tiver ao longo aí da nossa conversa. Então,
o erro, eu vou elencar de 5 para 1, né? De baixo para cima, de cima para baixo, sei lá, a ordem invertida. O quinto erro, então, erro número 5, e esse aqui é pauleira, é confundir assistir aula com estudar. Gente do céu, guarda isso, abre a sua cabeça para esta verdade e que ela te ilumine pelo resto da sua vida. Assistir aula não é estudar. E aí, quando eu falo assistir aula, eu quero dizer assistir aula ou videoaula, tá? Tem gente que faz o seguinte, chega na escola ou na faculdade de manhã, senta lá, assiste uma aula, o professor explica lá no quadro, de vez em quando tira uma foto do quadro, né, para não ter que anotar. Aí chega em casa e fala assim, vou estudar. Aí o que essa pessoa faz? Ela abre o YouTube, procura lá aula de cálculo e aí começa a assistir aula de novo. Gente do céu, isso não é estudar, tá? Eu vou provar isso para vocês de uma forma muito óbvia, mas o óbvio tem que ser mostrado, né? Deixa eu carregar aqui. É muito óbvio, mas ainda assim é ignorado por muita gente. Espera aí, tô abrindo o YouTube aqui, propaganda. Ok, então vamos lá. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês e vou compartilhar o áudio do computador, tá? Então, se não sair, por favor, me avisem. Então, eu tô mostrando aí um vídeo para vocês. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Prestem bastante atenção, tá? Vai! Muito bem. Então, semana que vem, vocês vão ter uma prova. E a prova vai ser tocar essa música, tá? Vocês vão ter o piano, inclusive lá na PUC do Coreia, não sei se vocês sabem, tem um piano de cauda maravilhoso lá naquela cafeteria que fica lá no jardim. Então, vocês vão, todo mundo para lá, beleza? Senão não vai receber certificado, hein? Não vai receber certificado quem não passar na prova. E a prova vai ser tocar lá no piano de cauda essa música aí que a gente acabou de ver, tá? Aí, o que você pode fazer então? Se você quiser, eu mando para vocês o link. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, tá? Pode assistir o vídeo 50 vezes, não tem problema não. Beleza? Então, tá combinado, gente. Semana que vem, a prova. É óbvio que você não vai conseguir tocar a música só porque você viu o cara tocando, né? Quando você assiste o vídeo, você não prova que você sabe, você prova que ele sabe tocar a música. Só que na prova, você não tem que, na avaliação, você não tem que mostrar que ele sabe tocar música. Você que tem que mostrar que você sabe. Então, você bate o olho logo nos primeiros 10 segundos da música ali, você já ficou cansado, né? De tanto tecla. E olha que o vídeo é bonitinho, hein? O vídeo é legal, tem efeito luminoso, visual, colorido, né? Ou seja, é um vídeo agradável de se ver. Mas, apesar disso, você não aprende só vendo o cara tocar. Você vai ter que sentar no piano, vai ter que praticar durante horas e horas. Você vai começar pegando as músicas mais fáceis, você vai começar pegando músicas
mais devagar, você não vai sair tocando na velocidade certa, você vai começar tocando elas mais devagar e depois vai aumentando o nível de velocidade. E quem sabe daqui a uns 5, 10 anos, ou talvez um pouco menos, talvez uns 2 aí, se você se dedicar muito, você vai estar tocando uma música como essa, não é verdade? E é exatamente a mesma coisa que acontece em sala de aula. A professora chega lá na frente, explica um monte de coisa para você e parece que ela estava lá, né? Para ela é muito fácil, ela faz os exercícios lá com facilidade, você fica olhando assim pensando, gente, é óbvio, como é que eu não consegui? Para mim, quando eu vejo muito aluno falando isso aqui comigo, ó. Quando eu vejo você fazendo o exercício, eu entendo, mas depois quando eu vou fazer, eu não consigo. É exatamente a mesma coisa. Eu consigo ver ali o cara tocando e entendo o que ele está fazendo. Ele está mexendo os dedos, né? Agora, repetir o processo já é outra história. Então, não confunda assistir aula com estudar, porque são coisas totalmente diferentes, tá? Lembre-se sempre desse exemplo aí da música. Não adianta você só ficar olhando. Se você não for lá e fizer, nada feito, nada adianta, tá bom? O outro erro, o erro de número 4, eu botei aí em ordem invertida, mas me arrependi. Da próxima vez eu vou colocar em ordem normal. O outro erro é achar que só ler é estudar. E aí vem as suas variações. Achar que só reler é estudar. Achar que grifar é estudar. E, gente, ler não é estudar. Reler não é estudar. Grifar não é estudar. Porque assim como assistir aula, ler, reler, grifar, são todas ações passivas. Você não envolve esforço. E ações passivas não geram conexões sinápticas para o aprendizado, né? Você sabe que o seu cérebro é composto de neurônios e esses neurônios se conectam entre si através de sinapses. E quando eles formam novas sinapses, significa que você aprendeu alguma coisa, seja uma informação mental, cognitiva, né? Uma informação teórica, ou mesmo uma experiência emocional. Então, quando você forma conexões, você aprende alguma coisa nova. Só que essas conexões, para elas se formarem de uma forma não emocional, isso requer esforço, requer gasto de energia. E nós não queremos gastar energia, então você tem que ir na contramão. É a mesma coisa de academia. Você não quer ir na academia, mas você quer ficar no shape. Então você precisa ir na contramão da sua tendência de querer ficar em casa só assistindo Netflix. E aí, outra coisa que acontece muito é o seguinte, vê se você se reconhece nisso aí. Você vai ler um texto, ainda mais quando é um texto da área de humanas, por exemplo, que tem muito texto mesmo, sem fórmula, né? Aí você pega o seu marcador de texto lá, ou então vários marcadores de texto, e aí você parte para a luta, e aí você tem a expectativa, mas a realidade é diferente. No final, quando você olha para a página, ela está toda colorida, você achou que tudo era importante, mas na verdade não é que tudo era importante, é que tudo era novo. E aí você confunde o que é novo com o importante e sai marcando tudo, porque tudo é novo, mas nem tudo é importante. E aí quando você faz isso, o que acontece? Você acaba não marcando nada. Se você colore tudo, você não marcou nada, né? E aí o grifo, que tem uma função, tá? Eu não estou falando que ele é inútil, eu só estou falando que ele não é efetivo como você gostaria que fosse. O grifo que deveria ter um papel ali de destacar palavras-chave e não parágrafos-chave, o grifo que deveria ter a função de destacar palavras-chave perdeu a sua utilidade. Terceira, ter uma postura de rejeição ao aprendizado. Isso é muito comum na escola, porque na escola você é obrigado a estudar tudo. Na faculdade, tecnicamente, você está ali por sua escolha. Então você foi para a área de exatas, humanas ou biológicas, porque você quis, né? Mas na escola é mais comum, porque você é da área de humanas e detesta matemática e fica se perguntando por que diachos eu vou ter que estudar Teorema de Pitágoras se nunca na minha vida eu vou usar essa bendita jossa. Mas isso acontece muito na faculdade também, tá? Tem muita gente que chega num dos primeiros dias de aula esse semestre, né? Eu ouvi alunos perguntando por que eu vou estudar isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? E aí sabe o que acontece? Quando você tem uma postura de rejeição ao aprendizado, ao estudo, você naturalmente bloqueia o seu aprendizado. É óbvio. Por quê? Se a gente precisa de sinapses para aprender e essas sinapses gastam energia e você não quer gastar energia,
Para que você vai gastar energia numa coisa que você percebe como inútil? Vamos lá. O seu cérebro não foi feito para te fazer feliz. Fica chateado não, tá? O seu cérebro não é uma máquina de felicidade. Ele não evoluiu ao longo aí dos milhares e milhões de anos para te fazer feliz, não, tá? O cérebro, anota isso, o cérebro é uma máquina de sobrevivência. Então, o papel fundamental do seu cérebro é te ajudar a sobreviver. E se ele cumprir isso, tá ótimo. Então, imagina o seguinte, você está andando no meio da selva amazônica e de repente você dá de cara com um leão. Detalhe, não tem leão na selva amazônica. Mas você dá de cara com um leão faminto, mostrando esses dentes magníficos aí para você. O que vai acontecer? Nessa hora o seu corpo inteiro vai reagir. O seu coração vai disparar, você vai começar a suar, sua pupila dilata, você vai ficar todo tenso porque o seu corpo está se preparando para um momento ali de sobrevivência. Então, ou você vai lutar ou você vai fugir. No meu caso, é óbvio que eu vou fugir. Mas você vai lutar ou fugir, porque o que você precisa ali é sobreviver. E isso acontece quando você vai fazer uma prova, você está muito nervoso, e aí dá aquele branco, né? O que é o branco? É o seu cérebro disparando um alarme de perigo. Perigo, porque aquela prova ali corresponde a uma ameaça para você. Agora, nos momentos em que você não está se sentindo ameaçado, você vai querer economizar energia, porque hoje nós temos energia em abundância, mas durante a maior parte da história da humanidade isso não foi a verdade. Então as pessoas precisavam economizar energia. E aí o cérebro então se desenvolveu para isso, para economizar energia. Se você percebe que uma matéria é inútil para você, você vai querer economizar energia inconscientemente. Ou seja, você não vai nem dedicar o esforço, tá? Isso inconsciente, tá? Você não vai nem dedicar o esforço para aprender. E aí você não vai aprender mesmo, vai levar pau e aí vai ter que repetir a matéria e aí vira um ciclo, né, vicioso, porque você vai ficar com ojeriza da matéria, enfim. Então, por mais que uma coisa não pareça ser útil para você no momento, ela pode ter uma utilidade. Então, esteja aberto a aprender, ok? Outro erro aí, ó, tentar ser uma pessoa multitarefas. Hoje em dia é muito comum você ver, eu olho assim para a sala e é muito comum encontrar alunos mexendo no celular. E aí, gente, por mais que você queira acreditar e por mais que você até já tenha ouvido falar assim, não, mulheres são multitarefas e homens não. Na verdade, nenhum dos dois é, tá? Nem homem e nem mulher. E, assim, a mulher tem mais facilidade de alternar entre tarefas. Mas ninguém é multitarefas. E olha só uma prova aqui para vocês. Isso aqui foi extraído do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Pegaram várias equipes que trabalhavam em desenvolvimentos de projetos e colocaram para elas a seguinte proposta. Olha, ou você vai desenvolver 5 projetos, sendo um de cada vez, ou então você vai desenvolver 5 projetos, só que simultaneamente. Então, a primeira equipe, por exemplo, desenvolveu um projeto de cada vez. Ao todo, foram 5 projetos. E aí, a porcentagem de tempo disponível para cada projeto foi de 100% e a perda causada pela mudança de contexto foi de 0%. Ok, nada de novo até aí. Só que agora começa a aparecer informação interessante. A outra equipe trabalhou em 2 projetos simultaneamente. E aí o que eles perceberam é que essa mudança entre um projeto e outro causava uma perda de tempo na própria mudança. Era simplesmente tempo jogado no lixo. Então a porcentagem de tempo disponível para cada projeto caiu para 40% em vez dos 50% que deveria ser. E isso significa que houve uma perda de 20% do tempo simplesmente devido à mudança de contexto. Só de ter que mudar a chave de um projeto para outro fez com que eles perdessem 20% do tempo. E a coisa só foi ficando pior quando se aumentou o número de projetos. 3 projetos simultâneos, então, foram 20% do tempo para cada um, ou seja, 40% de perda de tempo. 4 projetos simultâneos foi 10% para cada um, ou seja, 60% do tempo perdido. E 5 projetos simultâneos foi 5% para cada projeto, ou seja, uma perda de 75%. E os dois, né, tanto o primeiro grupo que fez um projeto de cada vez, quanto o último que fez 5 simultaneamente, trabalharam nos mesmos 5 projetos. Ou seja, se você está em sala de aula mexendo no celular, você está perdendo o seu tempo. Porque você vai ter que estudar a matéria de qualquer jeito.
Se você não assistir a aula ali em sala de aula, você vai ter que assistir a aula depois em casa. Você vai ter que reassistir a aula. Então, você vai acabar gastando o seu tempo de novo. Só que, além disso, você perde a oportunidade de tirar dúvida, você perde a oportunidade de interagir com o professor, com colegas, etc. Então, gente, por favor, para de mexer no celular durante a sala de aula. Não é nem por mim, não. Eu falo com os meus alunos, olha, eu não perco nada se vocês mexerem no celular. Quem perde são vocês, né? Porque eu já sei a matéria, por isso que eu tô ali ensinando. Agora, você que tá ali aprendendo, se você estiver mexendo no celular, você só tá fazendo mal para você mesmo, tá? E aí, o quinto, que é o primeiro, né? E eu acho que esse é um dos erros mais críticos de todos, e por isso que ele veio como número 1, é estudar para a prova. Esse, para mim, é o erro mais crítico, o mais danoso de todos. Porque durante a vida escolar inteira, a gente vem sendo ensinado a estudar para a prova. Olha, você tem prova sexta, então na quinta-feira a pessoa começa a estudar. Por que a gente faz isso? Porque a gente acha que estudando na quinta, eu vou estar com as coisas mais frescas na memória na sexta para fazer a prova. Na verdade, tem gente que vai estudar na sexta, né? A prova é na sexta, a pessoa vai estudar na sexta. E aí a pessoa acha que ela vai estar com o conteúdo mais fresco na memória. E de fato ela vai. De fato ela vai estar com o conteúdo mais fresco na memória. Mas já percebeu que você faz a prova, sai dela e já esqueceu tudo? Isso acontece porque você não aprendeu, você decorou, o que é diferente. Você decorou a matéria, foi lá, fez a prova e depois esqueceu. Simples. Por quê? Seu cérebro é uma máquina de sobrevivência. Ele não vai gastar energia, não vai dedicar esforço para uma coisa que ele vê como inútil. Passou a prova, aquele conhecimento não é mais útil, então joga fora. Né? Simples assim. Só que você não aprendeu para a vida. Ou seja, você não interiorizou aquele conhecimento. Isso, para mim, é fatal. E para mim, gente, esse é o erro tão drástico, tão dramático, porque além de não ser efetivo, ser enganador, né? Porque a gente acha que funciona, porque tecnicamente funciona. A gente fica com matéria acumulada e vai virando uma bola de neve. E esse trem de acumular matéria é tão forte que a coisa que você mais encontra na internet são memes falando matéria acumulada, né? E aí, em homenagem aos meus queridos colegas e alunos da física, né? Vem aí a primeira lei do estudante. Toda matéria acumulada tende a permanecer acumulada, a menos que uma força chamada prova mude seu estado de repouso. Tem um monte de erro nesse meme aí, né? Tem erro de português, tem erro... Enfim, mas... Bom, então, esses são os 5 erros. Relembra aí quais são? Confundir o quê com o quê? Não vou falar não, hein? Deixa você lembrar. Outro, quarto, achar que só o quê? É estudar? Lembra aí, hein? Lembrou? Não lembrou, não anotou. E vai cair na prova, hein, gente? Terceiro, ter uma postura de... Segundo, tentar ser uma pessoa feliz. Não é feliz não. Uma pessoa que... Lembra? E, por último, estudar para... Esse você lembra, né? Porque tá fresco na memória, decorou. Aí, ó. Danadinho. Ok, então esses são 5 erros. Gente, se você se identificou com algum deles, por favor, sinta vergonha, sim, né? Porque isso é importante também. Mas, mais do que só sentir vergonha, entenda o seguinte, que se você cometeu isso, não foi culpa sua, tá? Se você cometeu esses erros, não foi culpa sua. Foi porque você não foi orientado da forma adequada. Que bom agora que você está recebendo essa orientação. Então, a partir de agora, já passa a ser responsabilidade sua. Tá? Agora que você tem informação, né, você tem a responsabilidade, porque, como disse o tio Ben, com grandes poderes. Ok, agora vamos para as 5 técnicas que funcionam, porque eu não vou aqui só falar o que não funciona, eu vou também, naturalmente, te falar o que funciona. Só fechar a janela aqui que está chovendo. Vamos ao que funciona, e você vai perceber, você pode até traçar um quadro assim, ó, dividir a folha no meio, de um lado você coloca os 5 erros, e do outro você coloca as 5 técnicas, você vai perceber que elas estão bem alinhadas assim, tá? Então, as 5 técnicas que funcionam. Vamos lá. Primeiro, que é o quinto. Eu estou me arrependendo amargamente de ter colocado em ordem invertida. Mas o primeiro é uma dica do professor Pierluigi Piazzi. Pierluigi Piazzi, um professor de física, inclusive,
Muito bom. Ele tem vários livros falando sobre aprendizagem. Depois dá uma lida. É um livro super legal. Ele tem palestras no YouTube também super bacanas. E um mantra que ele ensina é este: aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. O que significa isso? Significa que você teve uma matéria na faculdade ou na escola, você vai chegar em casa, você vai sentar, você vai estudar aquela matéria, nem que seja 5 minutos. Ah, eu estudo de noite, eu chego em casa tarde. Ok, eu entendo. Mas por que é importante você estudar a matéria no mesmo dia? Por um motivo muito simples. O seu sono tem um papel crítico na sua aprendizagem. Tem um livro chamado Por que Nós Dormimos, de um cara chamado Matthew Walker. E esse é um livro extremamente interessante. E lá ele mostra a importância do sono em vários aspectos. O sono ele é importante para a sua saúde, para o seu humor, para a sua vida, mas principalmente para o seu aprendizado. Então, ter uma boa noite de sono contribui muito para o seu aprendizado. Mas mais do que isso, é durante o sono que o cérebro consolida as informações que você recebeu ao longo do dia. Sejam elas informações cognitivas, né, teóricas, igual que você aprende na faculdade, ou sejam informações do dia a dia, como fofocas, né? Quem está namorando com quem está pegando quem, o que está acontecendo, político que ganhou, perdeu e tal. Todas essas informações são consolidadas e o seu cérebro, durante a noite, ele faz um processo ali de faxina mental. Então, ele vai apagar um monte de coisa que ele considera inútil e vai gravar aquelas coisas que ele considera como sendo importantes ou mesmo que são, né, assim, eventuais, de coisas chiclete. Se você já assistiu aquele filme Divertidamente, quando a personagem principal lá, a menina, vai dormir, acontece justamente isso, né? Todas as memórias dela ao longo do dia vão para um lugar que parece como uma biblioteca e várias outras vão sendo jogadas num espaço lá, tipo um lixão assim de memórias, né? E é algo semelhante que acontece realmente no seu cérebro. Então, quando você chega em casa e vai dormir sem ter estudado o que você viu na escola, na faculdade, você inconscientemente fala para o seu cérebro o seguinte: isso aqui não é tão importante não. E ele vai naturalmente jogar aquilo fora. Agora, se você senta e dedica ali nem que seja 5 minutos ao que você estudou na escola, na faculdade, você está mostrando para o seu cérebro: olha, isso é importante. E ele vai dar uma prioridadezinha para aquela informação. Então ela fica retida e armazenada com mais força na sua memória, tá? E aí vem um bônus. Cuidar do seu sono é fundamental. Evite ficar mexendo no celular antes de dormir. Evite dormir mal, né? Dormir muito tarde. Claro que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua rotina, e eu não vou aqui ficar julgando ninguém, né? Muito pelo contrário. A ideia é contribuir. Mas na medida do possível, sempre que você conseguir cuidar do seu sono, isso vai ser benéfico não só para o seu aprendizado, como também para a sua vida inteira, tá? Próximo, técnica 4, que funciona. Testar na prática. Ou seja, em vias aí, né? Fazer exercício, tá? A gente costuma associar a avaliação com sofrimento, porque a avaliação na escola é difícil, vale nota, é punitiva, muitas vezes é percebida como uma coisa punitiva, né? Você pode ficar de recuperação, e aí seus colegas estão de férias, você está lá ainda né, fazendo recuperação e tal. Mas a avaliação ela tem como objetivo verificar se você aprendeu ou não alguma coisa. E ela não seria tão sofrida se você fizesse isso mesmo com você o tempo todo. Ou seja, se você tivesse o tempo todo se avaliando, se testando, exercitando, você, na hora de fazer mesmo a avaliação, isso seria simples. Voltando lá no exemplo da música, né? Os músicos, eles costumam fazer exercícios muito chatos, né? Então, os exercícios não têm nada a ver com o que você realmente vai tocar na música. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Se você vai aprender violão, o que você vai fazer? Você vai chegar lá e aí o seu professor vai falar o seguinte, ó, você vai fazer esse exercício aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tédio!
Um saco, né? E ele fala que você tem que fazer isso todo dia, durante 1 hora. Aí você desiste de aprender música, porque esse trem não funciona não, né? Mas aí, eu comecei a estudar, assim, tentar aprender música com 10 anos de idade. Meu professor falava isso, eu falava pra ele, você tá de brincadeira, né? Que eu vou ficar aí estudando esse negócio. Eu quero tocar música, eu quero tocar mesmo. Só que hoje eu tenho maturidade suficiente para perceber o seguinte, ó, fazer esse exercício aqui é chato no início. Mas depois, você começa a pegar um gosto ali pela coisa, e aí quando você vai tocar uma música de verdade, a música tá muito mais fácil, né? Então, essa é a ideia. A ideia é quando você exercita, quando você testa, quando você pratica, você aprende muito mais do que quando você só lê ou quando você só grifa. Fazer exercício, gente, é fundamental. Na época que eu estava me preparando para as Olimpíadas, o que eu mais fazia era exercício, mais até do que ler o livro. Então, eu muitas vezes ia direto no exercício e depois é que eu voltava para ler lá os conceitos, tá? Pensa num outro exemplo aí da academia. Se você for numa academia e ficar 8 horas por dia na academia, isso não vai te dar nem 1 grama de músculo, né? As pessoas que trabalham na recepção, por exemplo, ficam o dia inteiro na academia, mas isso não significa que elas são as mais saradas da academia, porque elas estão vendo as outras pessoas treinando, mas elas mesmas não estão treinando. Então, enquanto ela não fizer o esforço, ela mesma não vai desenvolver os músculos que ela quer. A próxima, o que é uma coisa assim meio óbvia, considerando que é um erro ter uma postura de rejeição ao aprendizado. Então, uma técnica que funciona é ter uma postura de querer aprender, uma postura aberta ao aprendizado. Olha as crianças. As crianças, elas têm uma grande curiosidade para aprender. E é por isso que elas aprendem tanto, né? Então, é importante que você tenha curiosidade. A galera da física entendeu aí. Né? Enfim, é importante que você seja uma pessoa curiosa, que você queira aprender mais, tá? Então, talvez o que você esteja estudando hoje seja difícil. E por ser difícil, talvez você ache que aquilo seja inútil, porque a gente tende a confundir fácil com bom, né? Às vezes o que é difícil é o mais importante. Tenha uma postura aberta, uma postura curiosa. O que eu posso aprender com essa matéria? O que ela vai me agregar? Quais são as coisas que eu posso extrair? Como que eu posso usar isso na minha vida? Talvez você não vá usar as fórmulas das leis de Newton na sua vida. Beleza. Talvez você não vá usar o nome da planta, né? Que você aprendeu lá em biologia, gimnosperma, angiosperma. Talvez você não vá usar isso diretamente na sua vida. Mas será que você pode usar a ideia do que está por trás daquilo em outras áreas? E a resposta muitas vezes é sim. Quem gosta de exatas em geral não gosta muito de humanas, não gosta muito de ler e vice-versa. Quem gosta de humanas em geral não gosta muito de exatas, né? Mas em geral. Aí a pessoa tende a meio que dar uma rejeitada assim na história, por exemplo. Pô, mas história é extremamente importante, geografia é extremamente importante. Então, mesmo que você não vá usar aquele conteúdo, tente entender como que aquele conhecimento de uma forma mais ampla pode ser utilizado na sua vida, tá bom? O outro ponto, a técnica 2, que funciona muito, e essa, gente, é muito importante, é desligar as notificações do celular. Gente, saiu numa capa de uma super interessante essa reportagem smartphone, o novo cigarro. E aí olha o que está escrito ali do lado. 4 bilhões de pessoas têm um celular, né? E o tiram do bolso 200 vezes por dia. Eu achei que era mentira. Quando eu olhei isso aí, eu achei que era zoeira, né? 200 vezes? Você estava de brincadeira. Se eu ficar acordado 16 horas, se eu ficar acordado 20 horas por dia, isso significa que eu tiro meu celular 10 vezes por hora. Ou seja, uma vez a cada 5 minutos. É verdade. A gente realmente faz isso, tá? A gente checa o nosso celular a cada 5 minutos e olhe lá. Eu baixei recentemente um aplicativo chamado Stay Free, que é um aplicativo que rastreia o seu uso de outros aplicativos, né? Ele só não rastreia o uso dele mesmo. Mas ele rastreia o uso de outros aplicativos, porque eu senti que eu estava gastando muito tempo no Instagram.
Aí baixei ele lá e vi que ele tem uma opção que te ajuda a ver assim, quantas vezes você abriu um aplicativo, quantas sessões iniciadas. Eu fui dar uma olhada no WhatsApp, né? E eu vi que em alguns dias eu cheguei a abrir o WhatsApp mais de 100 vezes. E algumas vezes eu abri o WhatsApp numa sequência de 3 segundos. Ou seja, abria, fechava, 3 segundos depois abria de novo. E eu fiquei assustadíssimo com isso. Porque eu já sabia que eu tinha essa compulsão, né? Tipo assim, acabei de olhar aqui, vi que não tem nenhuma notícia, não tem nenhuma mensagem nova. Guardei. 2 minutos depois, deixa eu ver se tem alguma mensagem nova. Não tem. 1 minuto depois, deixa eu ver se tem alguma mensagem nova. Não tem. Eu já sabia que eu tinha esse problema, né? Mas eu não sabia que era assim. E aí esse aplicativo te mostra quanto tempo que você usa cada aplicativo. E é absurdo. O smartphone foi desenhado, desenvolvido, projetado para roubar a sua atenção. O Instagram ganha dinheiro com a sua atenção. Quanto mais tempo você gastar no Instagram, mais dinheiro eles ganham. Quanto mais tempo você gastar no YouTube, mais dinheiro eles ganham. No TikTok, a mesma coisa. Então, eles querem a sua atenção. Eles querem que você passe tempo lá. Só que aí o problema é que quando você tem alguma coisa importante para fazer, como estudar uma matéria, e aí o seu smartphone toca ali com uma notificação ou aparece um popzinho ali indicando que você tem uma nova mensagem, a sua curiosidade vai querer fazer com que você olhe lá o que está acontecendo. E aí, às vezes, 2 horas depois é que você lembra, eu tenho que estudar, né? Então, assim, desabilite as notificações, nem que seja enquanto você estiver estudando. Eu tirei todas as notificações do meu celular, todas, porque isso me incomoda muito. E eu tento o tempo todo me policiar para não ficar usando demais o celular. E isso é difícil. Então, esteja atento, tá? O celular atrapalha demais. Teve um estudo uma vez que foi feito e mostrou que cada vez que você perde a atenção porque uma notificação apareceu ali, você demora 1 minuto para voltar a sua atenção porque você estava fazendo antes. Então, se você está estudando ali 60 minutos, mas nesse meio do caminho seu celular vibrou 30 vezes com notificações, significa que na prática você estudou no máximo 30 minutos. Ou seja, você jogou 50% do seu tempo fora. Mas eu preciso das minhas notificações porque vai que alguma coisa importante acontece. Gente, qual foi a última vez que alguma coisa realmente importante assim aconteceu, né? Se for o caso, avise as pessoas mais próximas. Olha, eu deixei as notificações habilitadas. Então, se alguma coisa importante acontecer, me liga, tá? Aí a pessoa já vai estar sabendo que ela precisa te ligar. E, em geral, você nem precisa avisar, porque quando alguma coisa realmente importante acontece, as pessoas realmente ligam, tá? E aí, por último, a técnica número 1 é fazer ciclos de estudos. Muita gente que conhece a técnica Pomodoro, que é você fazer sessões de 25 ou mais, pode ser 50 minutos. Você fazer sessões de 25 minutos, pausar 5 minutos, depois fazer mais uma sessão de 25 minutos, pausar 5 minutos, 25, 5, 25, 5. Pode ser 50, 10, enfim, você pode variar, mas eu recomendo que você não ultrapasse 50 minutos, tá? Com 10 minutos de intervalo. Nesses 10 minutos de intervalo, o que é legal fazer? Levantar, fazer um exercício, né? Dar uma caminhada, beber uma água, esticar, ir no banheiro. O que eu não recomendo fazer? Entrar nas redes sociais, YouTube, essas coisas todas, porque 5 minutos em rede social não é nada. 5 minutos estudando uma matéria difícil é eternidade, né? Agora, 5 minutos no TikTok é assim, né? É 5 segundos. Então, eu não recomendo você entrar em rede social porque você acaba gastando mais tempo do que os 5 minutos. Você pode baixar aplicativo, você pode colocar no seu próprio alarme do seu celular ali, seta, né? 25 ou 50 minutos. Só que a ideia é, durante esse período, você se concentra totalmente naquilo, tá? Totalmente. Então, foco total, é 25 minutos ou 50 de foco total naquilo que você está fazendo. Tem gente que fala assim, eu demoro 25 minutos só para entrar na concentração. Ok, bota 50 então. E se você demora os 25 minutos só para entrar em concentração, pode ser que você ainda está, né, no processo ali de se adaptar. É comum, tá? Mas eu, quando sento aqui vou concentrar alguma coisa, logo no primeiro minuto já estou concentrado. Então, total concentração. E aí, nesse momento, é que é mais importante ainda você se desligar das notificações para que você não tenha o seu período ali atrapalhado. Aí, depois, você estabelece um período de descanso. Você pode, algumas pessoas recomendam, por exemplo, você fazer 4 sessões, 4 ciclos, né, de concentração total, e aí depois você se dá um período maior de descanso, e aí, assim, você pode mexer nas redes sociais e tal,
mas é uma técnica que funciona super bem. Então, as 5 técnicas que eu passei para vocês, ó, escrevi aí, não era para estar escrito não, hein? Ignora que está escrito aí. Então, a primeira aí, ó, aula, e está escrito errado ainda, né? A outra, o que na prática? Lembra o que é? Terceira, ter uma postura, o quê? Não ouvi. 2, desligar as. E, por último, fazer. Isso, essas são as 5 técnicas. Beleza? Então, esse é o material que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, dá um joinha aí. Se não tiver gostado também, dá um joinha também. E nós temos aí um minutinho para dúvidas. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Beleza? Kelly, se você quiser falar alguma coisa aí também, fica à vontade. Cristiane está com a mão levantada. Quer perguntar? Boa noite, professor Motai. Muito boa sua palestra. Dá uma visitinha aqui, ó. Alguém quer perguntar, gente? A Cristiane está com a mão levantada. Eu não sei se é uma reação ou se é uma pergunta. Pode ser aquela hora que você pediu para levantar a mão. Às vezes não abaixou. Isso. Eu, Helena, gostaria de dizer que achei a palestra muito boa e agradecer a vocês dois pelo convite. Obrigada pela participação, Helena. É a Helena do curso de Física? Isso, sou eu mesma. Legal, Helena. Obrigado, viu? Pedro está com a mão levantada. Pode falar, Pedro. Bom, eu tenho uma pergunta. É o seguinte, na verdade, eu gostaria de saber como eu poderia organizar meu tempo melhor. Porque as notificações no meu celular já são desativadas. Mas eu ainda de vez em quando fico checando se chegou alguma coisa. Enfim. Tá. Experimenta uma coisa, tá? Quanto mais difícil estiver o acesso a alguma coisa, menos motivado você vai estar a usar aquilo. Então, vou te dar algumas ideias só, você vai depois pensando. Você pode pegar uma vasilha, né, dessa vasilha de cozinha, preferencialmente uma que tenha rosca e que caiba o seu celular lá dentro. Aí, quando você for estudar, você coloca o seu celular lá dentro e fecha a vasilha e deixa em outro lugar, tá? Então, você se desincentiva a acessar ele. Tem gente que fala assim, eu vou guardar o celular na gaveta que está na sala e eu estudo no quarto. Aí a pessoa deixa o celular lá na gaveta na sala, por quê? Para ela ter que conseguir acessar o celular, ela vai ter que atravessar a casa inteira, vai ser maior trampo. Então é uma opção. Agora, talvez você diga o seguinte, mas eu estudo no celular. Aí realmente é mais complicado, porque tá tudo no mesmo ambiente, né? E assim, de certa forma, a tecnologia foi boa porque ela rompeu barreiras, mas de outro lado, ela foi ruim porque ela rompeu barreiras. Então não existem mais barreiras entre as coisas, né? Quer dizer, antes existia uma caixinha muito bem separada para o que é trabalho, o que é casa, o que é diversão, o que é amigos. Hoje está tudo misturado, então o trabalho está dentro de casa, né? A diversão está dentro da escola, enfim, isso, por um lado, tem os seus problemas. Aí o que você precisa fazer? Você precisa erguer as suas próprias barreiras, então. Essas barreiras, muitas vezes, elas são barreiras muito mais psicológicas do que barreiras efetivas, né? Quando eu falo de você colocar o celular dentro de uma vasilha, é uma barreira física. Agora, se você não tem como criar essa barreira física, você pode pensar em outras. Um exemplo, você pode baixar 2 aplicativos de navegador. Um navegador, por exemplo, você vai baixar só um exemplo, tá? O Chrome e o Firefox. Aí você deixa um deles reservado só para estudo e trabalho e o outro só para diversão. E se for o caso, você pode até criar 2 contas de e-mail separadas, porque aí, quando você entrar na sua conta do YouTube, por exemplo, de diversão,
vai aparecer as sugestões de diversão. E quando você entrar na sua conta do YouTube de trabalho ou estudo, vai aparecer as coisas, recomendações de trabalho e estudo. Então, você pode fazer isso. Aí você vai acessar, por exemplo, Canvas pelo navegador do estudo e do trabalho. Você pode até acessar o próprio YouTube pelo navegador, em vez de acessar pelo aplicativo, porque a gente esquece disso, né? Que dá para acessar o YouTube pelo navegador e não só pelo aplicativo. Então você ali ergueu uma barreira física. Ou então separar computador e celular, por exemplo. O computador é o seu recanto de trabalho, celular já é mais para diversão. Então, assim, são algumas ideias que eu estou te dando. Naturalmente, você vai adaptar elas de acordo com a sua realidade, mas esse erguer barreiras é importante para isso. O aplicativo que eu recomendei, o Stay Free, ele tem uma configuração que você consegue bloquear o aplicativo após um certo tempo de uso. Então, no meu caso, ele bloqueia o Instagram após 30 minutos de uso, por exemplo. Ele dá um alerta com 25 minutos e depois com 30 minutos ele bloqueia e eu só vou poder acessar no dia seguinte. É claro que eu posso entrar no próprio aplicativo do Stay Free e mexer lá no tempo e voltar a usar. Só que assim, primeiro, aí vai um compromisso de você com você mesmo. E segundo, é mais trabalhoso eu ter que entrar no Stay Free, mexer na configuração e depois voltar e mexer de novo. Ou seja, já é um desestímulo a fazer isso. E mesmo que eu faça, ok, né? Às vezes eu acabo tendo que fazer isso mesmo, mas é um desestímulo e aí faz com que eu evite usar além do que eu tinha me proposto. Então, ele é um aplicativo que te cria essa barreira, beleza? Então, a ideia é crie barreiras. Paula. Boa noite. Primeiro, muito obrigada. E segundo, só que você falou de um aplicativo, tem um aplicativo muito bom que ele emprega a técnica do Pomodoro e ele bloqueia o telefone. Ele chama Forest, de árvore, de planta, de floresta. E ele é muito legal também. E você junta a moedinha e pode comprar plantas reais que eles plantam de verdade. Então é muito legal também. Mas a minha dúvida era mais na parte que você falou de aplicar, de testar na prática. Eu troquei de curso, eu fazia uma engenharia que era bem prática, que era engenharia química, e mudei para uma engenharia que é muito teórica, que é engenharia de produção. E eu tenho muita dificuldade de testar as coisas, de fazer as coisas na prática, porque até os exercícios práticos são muito teóricos. Não sei se fez muito sentido o que eu falei. Então, tem alguma dica para eu conseguir testar na prática essas coisas muito teóricas? Tá, beleza. Paula, só antes de te responder, pedir desculpa para o Pedro. Ô, Pedro, eu não te perguntei no final se ficou claro e se sua dúvida tinha sido respondida ou se ainda tinha alguma dúvida. Não, professor, ficou claro. Obrigado. Beleza. Paula, te entendo perfeitamente. E tem algumas disciplinas que são ainda mais teóricas. Imagine que você estivesse fazendo filosofia na PUC. Não tem exercício, né? Não tem prática na filosofia. Então, como que você poderia estudar filosofia, né? Você poderia pensar o seguinte: a filosofia ela tem os pensadores, né? E cada pensador tem a sua linha de pensamento e tem os seus conceitos. Então, o que você poderia fazer? Vamos supor que você vai pegar um texto de Kant. Nunca li Kant, tá? Não faço ideia se eu estiver falando bobagem aqui, que ninguém fale nada, por favor. Você vai estudar lá o texto de Kant, né? Aquele livro lá, Assim Falou Zaratustra, sei lá, Zaratustra. Você vai ler aquele texto e dentro dele ele apresenta vários conceitos. Então, vamos começar imaginando que ele apresenta lá o conceito. Tem um conceito dele que é o homem ideal, sei lá, um trem assim. Aí, ele apresentou esse primeiro conceito. Ele vai explicar o que é. Joia, você percebeu que tem um conceito importante ali. O que você faz? Você anota. E aí, depois, você vai se perguntar, você vai se testar sem olhar. Qual era a definição de Kant desse conceito? Tá? Aí você vai tentar responder sem olhar, com as suas palavras,
e depois de tentar resgatar na memória, você compara com o texto original ou então com suas anotações e vê o quão acertada foi a sua resposta. Ou seja, no caso de conceitos muito teóricos, você tenta identificar quais são os conceitos chaves, tenta explicar eles com as suas próprias palavras e aí depois verifica se faz sentido ou não. Tá? O próprio fato de você tentar lembrar quais são os conceitos teóricos, os conceitos principais, já é um exercício. Ok? E aí depois você pode... Esse é um primeiro nível de conceituação, ou seja, você está definindo o que é tal coisa. Aí você pode ir para um segundo momento, que é o momento de análise. Então, a sua pergunta seria, ok, como que esse conceito de Kant se relaciona com o conceito de, sei lá, quem outro? Aí você pega um outro filósofo aí qualquer. Fala um filósofo. Platão. Todo mundo sabe de Platão. Sócrates. Como que esse conceito de Kant se relaciona com o conceito de Platão? Aí você está indo um passo além da pura definição, né? Porque você está pegando agora dois conceitos e fazendo a comparação entre eles. Já é um outro exercício, né? Já é uma outra forma de testar. Então, eu dei um exemplo extremo, agora vamos pegar o seu caso. O seu caso deve acontecer algo semelhante, ou seja, dentro da engenharia de produção você deve ter conceitos. Esses conceitos devem se relacionar aí a processos ou então a procedimentos, normas, padrões, etc. Então, você pode se perguntar, né? Como que é esse conceito? Aí você se adapta aí, tá? Porque eu vou falhar miseravelmente. Mas como que eu defino esse conceito? Como que ele é importante? Como que ele se relaciona com outras coisas? Qual que é o procedimento padrão neste caso? E aí, o testar significa você tentar explicar, escrever com as suas próprias palavras. Faz sentido? Faz sim, muito obrigada. Maria Eduarda? Oi, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Eu estou passando mais para poder agradecer sobre a palestra que você está dando e foi muito bacana, ajudou bastante nessa questão de como a gente poder aprender melhor um conteúdo dado e que conteúdo dado é conteúdo estudado, isso é muito importante. Beleza. Obrigado. Fico feliz que você tenha gostado, né? Que tenha sido útil para você. Bom? Kelly, fechamos então? Fechamos sim. Então, gente, gostaria de agradecer a palestra, né, do professor Ricardo Motai e agradecer também a participação de todos vocês, viu? Fiquem atentos às divulgações que o ICEI Talks ele tem outras palestras, como o professor já falou no início, e sejam sempre bem-vindos aos nossos eventos. E o merchan da física, né? Sigam lá no Instagram, curso de física. Qual que é o endereço? Física, PUC Minas? Física? Isso, e também o Gaia. Eu vi que quem perguntou? A mocinha que perguntou foi no Gaia semana passada, não foi? Engenharia Química, que mudou para Engenharia de Produção, Paula, não é? Paula? Foi a ruiva do cabelo puxado. Eu lembro de você lá. Estava Então, lá. gente, sigam a gente nas redes sociais aí, fiquem atentos aos nossos eventos, vocês são sempre muito bem-vindos, viu? Beleza. Obrigado, gente. Até mais, até a próxima. Até a Tchauzinho. próxima. Obrigada. Tchau. Obrigado.